Bom dia, meus amores. Todos nós tenhamos um dia abençoado e uma semana também mais do que abençoada, certo? Vamos estar dando início hoje, ao nosso capítulo 4 de português, que está introduzido no módulo 2, ou seja, hoje vamos estar iniciando as nossas atividades do módulo 2, tá bom? E vamos começar com português, certo? Nas nossas leituras, porque a leitura faz a gente viajar, a leitura faz a gente ir além, conhecer novos lugares, usando a leitura e a imaginação. Façam suas malas e vamos viajar. Montanhas, praias, cidades históricas, parques de diversão, os destinos e os roteiros são os mais variados possíveis. Mas todo viajante deve concordar que viajar é mais que apenas sair de casa. É encher a bagagem de emoções e conhecimentos e novos conhecimentos e acumular experiências para a vida toda. Ou seja, viajar, certo? Também não é só diversão, também é conhecimento, também é cultura, conhecimento, tudo de bom. Só lembrando que para que isso aconteça, toda viagem ela tem que ser programada, né? Tem que ter, dependendo do que for, um guia para lhe mostrar, lhe indicar, dizer onde fica isso e aquilo, falar os pontos históricos, o que aconteceu, tudo da cidade, certo? Seria muito bom para que nossos conhecimentos ficassem mais abrangentes. Você já andou de trem? Como foi ou como imagina que seja uma viagem de trem? Bem, trem agora aqui em Fortaleza, é mais complicado, não temos mais trem. Temos uma estação desativada que eu vou colocar até como tarefa para vocês pesquisarem o nome dela e saber quando ela foi fundada e quando ela encerrou suas atividades. Mas temos agora os VLTs, que é tipo metrô, os VLTs, que são um pouco diferentes de trem. Comente com seus colegas sobre a viagem marcante em que você já fez, que meio de transporte utilizou e com quem fez essa viagem. Isso aí a gente pode debater quando a gente voltar em sala, tá bom? Em breve, se Deus quiser. Fale sobre uma viagem que você gostaria de fazer e por quê. Isso aí a gente já pode fazer no caderno agora, na nossa atividade. Você acha que viajar é importante? Por quê? Visitando comunidades ribeirinhas no Amazonas. Durante a minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Comunidades ribeirinhas são aquelas comunidades que vivem na beira do rio, ou dos rios que existem lá no Amazonas e em outros lugares. Manaus é cercada por rios. A maior bacia fluvial que existe no Brasil fica lá na região norte, onde está Manaus, tá? Então vamos lá. Manaus é cercada por rios e os rios Negro e Solimões se encontram exatamente em Manaus para formar o maior rio de água doce do mundo, o Rio Amazonas. Meu interesse em visitar essas comunidades ribeirinhas era para conhecer como as pessoas vivem e qual a diferença entre ribeirinhos e as pessoas que vivem na cidade. Então, entrei em contato com uma cooperativa Solinegros para visitar duas comunidades ribeirinhas locais, próximas a Manaus. Pegamos um barco para a comunidade de São José, em Terra Nova, situada em apenas 15 minutos de Manaus, bem pertinho, No caminho passamos por um fenômeno mais interessante que eu já vi. O encontro das águas, o Rio Negro, que começa na Colômbia, e o Rio Solimões, que começa no Peru. Ou seja, a nascente desses rios, tanto os Rio Negro quanto os Solimões, nenhuma é brasileira. Por isso que ele se torna um dos maiores rios de água doce do planeta, certo? Porque não é só nessa parte brasileira, quando eles começam fora do Brasil. Todos dois, Mas o fato mais interessante e intrigante é que esses dois rios correm juntos, lado a lado, entre 6 a 18 quilômetros, 6 e 18 quilômetros, sem se misturar suas águas, porque eles têm diferenças de temperaturas, densidades e velocidades. Rio Solimões, por exemplo, tem a cor barrenta e é rápido, mais frio e mais denso do que o Rio Negro. Como estávamos em pequenos barcos, eu pude colocar a mão na água e sentir a diferença de temperatura. Fiquei abismado.
e comecei a entender melhor por que as pessoas que vivem naquele local veneram tanto esses dois rios. Que momento mágico! Se você conseguir observar direitinho aí nessa foto, ó, pode ver que um tem a água mais clara e o outro tem a água mais escura. E essas águas, por incrível que pareça, elas não se misturam. Passam quilômetros andando, correndo lado a lado sem se misturar. E agora a gente está entendendo um porquê que elas não se misturam, né? Uma comunidade singular. Estacionamos o barco, andamos cerca de 5 minutos sob o sol forte para entrar na comunidade. A paisagem mudou completamente e o contraste do céu azul brilhante e a vegetação foi espetacular. A comunidade de São José é muito particular e interessante, porque durante 6 meses do ano eles vivem em uma ilha e os outros 6 meses a terra é inundada e torna-se uma vila flutuante debaixo d'água, né, os seus pilares. Durante a minha visita, o nível de água ou da água dos rios estava ainda baixo, como a gente pode observar aqui na foto, né? Entendeu? As casas, né, feitas em cima das palafitas, das madeiras, com escadinha para subir. Para que isso? Porque quando chove bastante, certo? Isso aí fica alagado, inundado. E essa parte de baixo da casa aí fica toda alagada, né? Por isso que eles colocam ela nesse alto relevo aí dessas palafitas. Todas as casas são elevadas com palafitas e tem escadas, canoa debaixo da casa e ervas no quintal, plantadas em plataformas suspensas. Porque na época do verão as plantações podem ser em terras, mas no inverno, como alaga tudo, não tem como plantar. Então eles têm que fazer, certo, tipo um jardim suspenso para que possa plantar os seus alimentos. O que achei bastante interessante, diz o viajante, né? Observando novamente a casa, né? Só lembrando vocês que palafitas são essas estacas que tem debaixo das casas que deixam elas suspensas, né? E a água fica aí, nesse local, e as casas submersam a ela. Há 40 famílias nessa comunidade ribeirinha vivendo a partir do cultivo de cebolinhas, couve, pepino e pesca, né? Couve, pepino e pesca. Vive da natureza, como os indígenas viviam, né? Praticamente assim. Aproveitei a oportunidade para visitar a horta onde alguns moradores estavam trabalhando. Eles me explicaram que tudo tem que ser sincronizado com a cheia do rio, uma vez que essa área seria inundada em breve. Eles também disseram que a terra é muito fértil, porque os rios depositam nutrientes que são importantíssimos para o plantio das ervas. Também tive a oportunidade de conversar com alguns moradores para entender por que eles preferem as comunidades ribeirinhas do que Manaus. Eles foram tão insensíveis, ou seja, fortes no que diziam, né? Diziam eles que a vila é muito mais relaxante, tranquila e agradável de se morar. E eu realmente senti isso quando estava por lá. A apenas 15 minutos de Manaus, uma cidade com uma população de mais de 2 milhões de habitantes, a comunidade tem um ambiente absolutamente tranquilo, rústico e bonito. Há um projeto futuro para construir uma ponte visando promover o turismo local e para voltar a produzir borracha a partir do látex, como atração turística, já que o senhor que fazia isso está com idade avançada e enfermo. Por enquanto, você pode fazer uma trilha na mata e ver uma enorme sumalma. Sumalma é essa árvore aqui que a gente está vendo, olha só. Tá? Vamos lá. Então você pode fazer uma trilha na floresta lá, aos seus redores, e ver essa enorme sumalma localizada na comunidade. E também apreciar essa beleza ímpar da comunidade São José. Bom, meus amores, aqui a gente encerra a nossa leitura com essa imagem lindíssima desse céu lindo, maravilhoso, e desse encontro, né, dos dois rios, Solimões e Rio Negro. Tá? Uma boa e excelente interpretação para vocês, e vamos lá estudar. Beijos e abraços.